Boa noite a todos. Estou aguardando o nosso convidado de hoje, Dr. Tufi, entrar. O Dr. Tufi entrou. Tufi, você tem que pedir para te adicionar aqui na live. Com um probleminha aqui para o Dr. Tufi entrar. Acho que agora deu. Aí, agora deu, Tufi. Boa Beleza. noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. Tá ótimo. Bom, Tufi, primeiro, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite para participar de mais um Live, né? A gente tem feito aqui, já é o quinto programa que a gente faz, a quinta live que a gente faz. Todas as outras estão gravadas no IGTV com temas de acidente vascular cerebral, sintomas cardiovasculares que as pessoas devem observar para procurar o pronto atendimento. Tem uma live que foi com o Jornal O Tempo, onde eu falo da preparação do Hospital Life Center para essa pandemia, uma live sobre a cirurgia bariátrica e metabólica e uma live sobre cirurgia plástica nesse momento de pandemia. E agora é hora da gente falar um pouquinho sobre as lesões ortopédicas, né, que estão ocorrendo aí durante a pandemia e como prevenir e tratar, né?
Dr. Antônio Tufino Éder Filho, coordenador do Serviço de Ortopedia e Traumatologia e também do Serviço de Cirurgia da Mão do Hospital Life Center, coordenador da Residência de Cirurgia da Mão do Hospital Life Center. Ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Itajubá, fez residência em Ortopedia e Traumatologia no Hospital Felício Roxo, depois fez residência em Cirurgia da Mão no Hospital Ortopédico com o grande professor Arlindo Pardini. Possui um fellowship em Cirurgia da Mão e de Extremidade Superior pela Miami Hand Center e Associação de Osteossíntese, fellowship pelo Lindenhof Hospital em Berna, na Suíça. É doutor em ciências da saúde aplicadas ao aparelho locomotor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Tem um MBA em gestão da Fundação Getúlio Vargas. É instrutor da AO, que é a Associação de Osteossíntese, e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e também da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, onde já ocupou alguns cargos extremamente relevantes, inclusive a presidência aqui do capítulo mineiro, não é isso, Tufi? Isso. E é membro da Internacional da American Society for Surgery of the Hand e da American Academy of Orthopedic Surgeons. É um dos melhores, sem favor nenhum, não é porque está na presença dele aqui, mas é porque já operou minha família também, né? Então tem que falar, é um dos melhores cirurgiões de mão, se não o melhor. A gente não pode usar essa expressão, então eu vou retirar, é um dos grandes cirurgiões de mão que tem aqui em Belo Horizonte, né? E está aqui conosco para falar um pouquinho dessas lesões. Tufi, muito obrigado, seja bem-vindo e vamos aí aos trabalhos. Boa noite, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, representando aqui o Serviço de Ortopedia do Hospital Life Center, que eu tenho muito orgulho de estar nele desde a criação do hospital. Nós praticamente começamos juntos e estou observando esse crescimento todo, igual já te mencionei também, tem acontecido muito mais rápido na sua gestão. Então, eu te agradeço aí pelas palavras e vamos lá para a gente poder orientar as pessoas. Acho que essa é a grande missão do hospital. Vocês têm feito um trabalho excelente de orientação aos pacientes através das redes sociais, que isso traz muito conforto e muito esclarecimento para as pessoas. Bom, Tufi, a gente tem visto, assim, com essa pandemia, né, a gente já estamos caminhando para o 5º mês, né, e a gente vê muito trabalho remoto, né, o home office, como se diz, um termo em inglês que nós nos apropriamos, né, que na verdade é o trabalho remoto, o trabalho de casa. Eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua casa, a gente interagindo, e durante o dia as pessoas que têm atividade de escritório passaram a fazer essa atividade em casa, passando muitas horas assentado, muitas vezes em estruturas que não são preparadas para o trabalho de longo prazo, como às vezes a grande parte dos escritórios são. Que tipo de lesão, que tipo de cuidado, Tufi, essas pessoas devem ter para evitar lesões osteomusculares? Então, isso realmente é uma pandemia sem precedentes. Nós jamais imaginávamos ter que viver dessa forma, mas é a realidade. Então, dentro da nossa área, nós temos tido vários eventos online. Nós tivemos até o Congresso Mineiro, foi totalmente online de ortopedia. Muitos webinars que agora já viraram rotina na nossa vida. Então, existe sim uma preocupação muito grande nossa com esse tipo de cuidado que a pessoa ainda não está habituada. Nós estamos assistindo as crianças terem aula remota, nós estamos fazendo várias reuniões dessa forma e tem profissionais que realmente já estão estudando de não voltar mais para a atividade presencial. Eles conseguem, sim, no conforto de casa, ter toda a dinâmica necessária com muito menos custo, muito menos deslocamentos. Mas isso, sim, traz, então, essa mudança de hábito,
que muitas das vezes a pessoa não tem um mobiliário adequado em casa. A gente entra naquele conflito entre o arquiteto e o ortopedista. O arquiteto que é o móvel bonito, o ortopedista que é o móvel que funciona e é ergonômico. E aí muitas das pessoas vão desenvolver, sim, desconfortos, vão experimentar essas dores durante essas atividades. A grande maioria reclama da coluna e reclama do uso dos braços, principalmente das mãos. Há um grande equívoco aí quando diz que usar o computador ou usar o celular provocará uma lesão na mão da pessoa. Não, isso a gente já sabe que está bem estabelecido que o tal lesão por esforço repetitivo não é causado por esse tipo de atividade, mas é sim piorado por esse tipo de atividade. Então, a lesão orgânica, vamos dizer assim, um defeito numa estrutura da mão ou do braço, não vai ser causado pelo computador ou pelo tablet ou pelo celular, mas vai ser piorado a qualquer sintoma que ele apresente. Então, eles vão começar queixando de dor, de dormência, formigamento. Todos esses tipos de desconforto são relatados por pessoas que modificaram o hábito recentemente. E, aliado a isso, tem muita gente que abandonou a atividade física. Então, com o seu condicionamento físico menor, ele está mais predisposto a apresentar dores no corpo todo. E muitas das vezes a gente sabe que as academias estão fechadas, mas a gente pode ter uma alternativa. Pode fazer uma caminhada, pode fazer uma natação, pode fazer uma atividade que a gente consiga fazer num ambiente que não seja só academia. Então, as pessoas que realmente se interessam por uma atividade física vão desfrutar de um bem-estar melhor. E como é que a pessoa, Tufi, na rotina do dia a dia, assim, entre uma reunião e outra, às vezes ela não vai dar tempo de eu descer, mas o que é que ela pode fazer para reduzir esse risco da piora da lesão? Né? O que poderia ser feito em termos assim da rotina do dia a dia? O principal é ela alternar as atividades. Se estiver digitando, para com mais ou menos 60 minutos, um pouquinho mais de uma hora, descansa uns 5, 10 minutos daquela atividade antes de retomar. Não necessariamente precisa ficar parado, mas se estiver digitando, passa a escrever. Se estiver escrevendo, levanta, vai tomar uma água, quebra aquela rotina, aquele tempo prolongado. E se estiver assentado durante um período grande, levanta, caminha um pouco. É saudável que ele faça a cada hora pelo menos uns 50 passos dentro de casa para modificar a posição. E um alongamento, alguma coisa também ajuda, né? Sim, com certeza. Alongamento é primordial, principalmente aquela parte que a gente está usando mais. Então, se forem os braços, alongue os membros superiores. Se a pessoa tiver muito tempo assentada, alongue a coluna, faça movimentos de flexão da coluna, como se fosse uma abdominal, que faça um pouco, mas não deixe de cuidar disso. E como é que uma pessoa, Tufi, pode assim, identificar, assim, uma pessoa que tem uma dor lombar crônica já antiga, quais os sinais que essa pessoa... Eu falo da dor lombar porque talvez seja a dor mais frequente que o ser humano tem, né? Não sei, pode me corrigir aí se eu tiver falado alguma bobagem. Qual que é o sinal, o indício de que essa pessoa deve procurar um médico para tratar essa dor? Né? Assim, qual que é o indício de agravamento? O que que a pessoa deve observar como um sinal de que, olha, não dá para esperar mais? Então, nós sempre brincamos em ortopedia que realmente você está certo, a principal dor é a dor lombar. É a grande queixa dos pacientes. Então, a gente brinca que a dor do lado ulnar do punho é a lombalgia do cirurgião de mão. Sempre que vai sugerir uma dor ruim, a gente diz que é uma lombalgia. E a lombalgia, ela pega uma grande porcentagem das pessoas sedentárias. Então, existe aquela dor que o paciente já está habituado, que ele é acostumado com ela. Essa dor que
algumas vezes ele toma um analgésico, um relaxante muscular, isso passa ou pelo menos fica tolerável para ele, essa ele deve procurar uma consulta eletiva para o médico tratar e não precisa ficar convivendo com isso. Agora, aquele paciente que começa a ter um agravamento dessa dor, a dor fica numa intensidade grande, que popularmente a gente diz, eu estou travado, eu não consigo me locomover, não consigo mexer, esse tem que procurar o pronto-socorro mais rápido. E aquele que tem bem depressa ao médico é o que começar a apresentar sintoma neurológico na perna. É aquele paciente que já tem dormência, tem formigamento, tem perda de força na perna, já anda arrastando a perna, ele não pode esperar mais. Esse tem que ir ao pronto-socorro e consultar de urgência. A famosa ciática, né, Tufi? Aquela dor que desce ali pelo trajeto do nervo ali ciático e vai irradiando. Essa dor também, ela tem que ser observada, né? Essa é um caso que ele não pode ficar cozinhando em casa. Essa ele tem Aham. que ir mais rápido ao médico. Ele não precisa de emergência, mas ele tem que ir. Porque quando a gente tem uma dor irradiando para a perna no trajeto do nervo ciático, significa que alguma coisa está comprimindo esse nervo lá em cima. Normalmente é uma Uhum. hérnia de disco, uma estenose de canal, alguma patologia dentro do canal medular que está comprimindo o nervo, uma raiz nervosa, que vai formar o nervo ciático. Então, a resposta dessa dor é sentida na perna, mas o problema maior dele está na origem do nervo lá em cima, nas Tem costas. um seguidor nosso aqui, o senhor Raimundo Francisco. Ele tem 81 anos, praticante de tênis, e ele relata a dor ciática por estreitamento do canal lombar. E aí ele pergunta se com a fisioterapia ele consegue ficar livre dessa dor porque ele quer continuar jogando tênis. Então, seu Raimundo, é louvável ver um senhor de 81 anos praticando tênis. O senhor deve ter muito menos que 81 fisiologicamente falando. A, a, a gente precisa mapear essa estenose do canal lombar do senhor. Se for uma estenose pequena, com um tratamento de condicionamento físico, muitas das vezes é feito na fisioterapia, mas pode fazer isso até mesmo com orientação de um educador físico, a gente consegue substituir um grupo muscular para melhorar a estabilidade da sua coluna, melhorar a sua postura e o senhor conseguir jogar. Se já for uma estenose um pouco maior, isso não vai resolver com fisioterapia, porque se o senhor tendo uma estenose do canal, existe um bloqueio mecânico, existe um conteúdo que não está cabendo dentro do continente. Então, como o senhor tem 81, mas quer jogar tênis, muitas das vezes há de se avaliar a possibilidade do tratamento cirúrgico aliviar a sua dor por completo e o senhor continuar jogando tênis sem problema nenhum. Senhor Raimundo, o senhor perguntou aqui também do risco da cirurgia na coluna, tendo em vista o fator idade, aí a gente sugere que o senhor peça uma avaliação para o seu cardiologista, né, uma avaliação com um anestesista também, com um bom cirurgião de coluna, porque eles terão condição de responder muito melhor para o senhor, porque isso aí vai demandar uma avaliação individual e a gente não pode dar uma resposta mais assertiva para o senhor aqui, nesse momento, né? A gente está aberto aí para recebê-lo no hospital, com a nossa equipe de cardiologia, nossos anestesistas, nossos cirurgiões, para orientá-lo da melhor maneira possível, naquilo que for melhor para o senhor. Tufi, fala um pouquinho de joelho, que também é um órgão de grande impacto, né? Nós vamos chegar lá na cirurgia da mão, vamos deixar o melhor para o final, né, Tufi? Mais importante, né? Não, o mais importante é por sua conta. Por que que o joelho é tão traumático? Por que que o joelho é um órgão, assim, é uma estrutura, né, tão alvo de tantas lesões? O joelho do praticante de esporte, ele é muito exposto. Então, ele é uma estrutura que são dois ossos, seguro por vários ligamentos. E muitas das vezes esses ligamentos são rompidos em alguma atividade esportiva ou trauma mesmo, e
não é feito um controle adequado disso. Ele vai cobrar a conta lá na frente. É um joelho que é uma engrenagem que está funcionando sem a estabilidade necessária durante um período grande. E o joelho dá muito problema naqueles pacientes que são obesos, porque tem uma sobrecarga de peso em cima deles. Isso não é uma coisa de 1 hora, 2 horas ou um dia. É uma coisa de uma vida. Então, o joelho fica recebendo um impacto ali o tempo todo. Então, ele é preocupante no atleta, porque é um trabalho de alto impacto em cima dele, e preocupante no sedentário, que normalmente é obeso, e vai botar uma carga muito maior de peso em cima dele do que ele foi criado para sustentar. Uhum. E então, assim, o segredo para um joelho saudável também é atividade física que reforce a estrutura, né? É, E o controle de peso, não é isso? sim, o grande problema do joelho é da pessoa que passa a maior parte do dia sentado, como nós médicos. Enquanto nós estamos nessa posição, a parte posterior da coxa, a parte de trás da coxa, está relaxada e encurtando. E a parte anterior da coxa, ela está estirada, que é onde é o quadríceps, ela vai ficar num comprimento maior, porém, ele não está fazendo nenhuma atividade física, aquilo está atrofiando. Não é uma atrofia que você vai ver a olho nu assim, dizer, minha perna atrofiou. Mas ao longo dos anos aquilo vai ficar menor do que era. Então ele precisa de um condicionamento físico da parte anterior do joelho, do quadríceps, e de um alongamento da parte posterior, para deixar o joelho no equilíbrio bom. Quem não faz isso, predispõe o joelho a ficar estalando o tempo todo. Ele coloca a mão em cima da rótula, da patela, e ele faz o movimento de dobrar e esticar o joelho, ele escuta e sente uma crepitação grande se ele colocar a mão ali em cima. Esse é o paciente que está precisando de alongar a parte posterior e reforçar a parte anterior. Ele está fadado a sentir dor. E aí, como estala muito, ele vai dizer, eu tenho artrose. E isso começa a estalar com 30 Uhum, anos. Não vai ser só no idoso. entendi. Bom, aí algumas perguntas aqui de quando operar o joelho, né? E o Ivan Manhani, grande Ivan, meu personal, pergunta quando que a musculação é aliada para o fim das dores. Eu tenho visto aqui uma pergunta do Ivan aqui dizendo qual é o tipo de atividade seria o melhor nesse momento. Então, digamos assim, a primeira atividade a ser escolhida é aquela que o paciente gosta. É muito difícil a gente conseguir adesão de uma pessoa naquilo que ele não gosta. Se ele não gosta de correr, você mandar ele correr, cada dia ele vai inventar uma desculpa. Se ele não gosta de nadar e você mandar ele nadar, a piscina é longe, a água é fria, ele não vai. Então tem que perguntar para a pessoa o que ela gosta. Igual o seu Raimundo, ele gosta de jogar tênis, então vamos trabalhar dentro do tênis. Aí a atividade física tem que ser uma que proporcione condicionamento para ele. E nesse caso aí, para tentar evitar uma cirurgia no joelho, a gente pode evitar em algumas formas, porque tem casos que não tem jeito. O paciente é candidato mesmo a uma cirurgia. Então, é o caso daquela pessoa já na faixa etária de 40, 50 anos que tem um ligamento cruzado rompido. Se ele não for praticar esporte mais, ele pode conviver com aquela ruptura. Agora, se ele é mais jovem ou quer voltar a praticar esporte, ele tem que operar. Então, o ideal é que você pratique uma atividade que te dê condicionamento físico, que te dê bem-estar, que você possa, com isso, estar se cuidando do ponto de vista até mesmo cardíaco e vascular, e não só ortopédico. Tá certo. A Rosalina da Silva, ela diz que está com muita dor no pé, tem um cisto no meio do pé que também dói muito, e está com medo de consultar por conta da pandemia, mesmo estando com muita dor para andar. Ô, Rosalina, eu queria te tranquilizar, né, você pode procurar um ortopedista especialista em pé lá na nossa central de especialidades, na ortopedia. Você vai ser recebida com toda a segurança,
vai ser atendida com toda a segurança, tá certo? E o médico vai procurar te orientar na melhor solução para o seu problema, tá bom? Pode ir com tranquilidade, porque dor, se for uma dor limitante, né, te sacrificando para andar, é, você deve procurar assistência, não espera não. Marca consulta e vai lá. Não é parece que não é um caso para o pronto atendimento, mas pode agendar uma consulta e ir lá e você vai ser muito bem atendido com toda a segurança. A Aparecida Rezende, Tufi, pergunta quando é indicado o uso da prótese no fêmur. Deve ser a prótese no quadril, né? Porque no fêmur a gente, na verdade, tem quando há alguma fratura, né? Mas a prótese no quadril, quando é que seria a indicação, então? E aí também no joelho, né? Enfim, Essa é quando uma é que é pergunta, indicado uma prótese, né? essa é uma pergunta interessante. A prótese ela é indicada quando a sua articulação já degenerou, quando você tem uma dor intratável, uma limitação de movimento e está com a qualidade de vida ruim. Então, antigamente, se dizia que não deveria operar uma prótese num paciente de menos de 50 anos. Isso era quase um crime. Menos de 60 para aqueles que tinham artrose. Isso já mudou. Hoje a gente sabe que tem muitas próteses que podem ser colocadas no paciente com menos idade. Mas a gente coloca a prótese quando o paciente tem uma artrose, uma doença degenerativa grave daquela articulação, ou quando o paciente tem uma sequela de um trauma que também deixou a articulação de forma sem condição de reconstruir por outros métodos. A prótese funciona bem? Funciona. Uma prótese bem colocada, ela vai durar 15, 20 anos e tem a possibilidade de ser trocada novamente. Então, nós temos sempre que conversar com o paciente, porque o paciente que tem uma prótese, ele é um paciente que vai ter uma mudança no hábito de vida dele. A prótese bem cuidada, ela vai durar muito tempo. Então, normalmente as pessoas dizem, quando é o tempo ideal? É quando você coloca uma que não vai precisar trocar mais. Mas se o paciente for jovem, ele vai invariavelmente precisar de uma troca. E aí, quanto mais troca, menos vai durar a segunda, a terceira, daí por diante. Então, é importante conversar muito com o seu médico, explicar como é que está a sua qualidade de vida e o que ele pode te dar de benefícios com a prótese. Aí você vai ter o máximo da cirurgia para você. Ainda sobre o joelho, Tufi, Ana Luísa perguntou se quando o joelho começa a estalar, você falou coloca a mão, sente a crepitação, o estalo, né? Se um ortopedista deve ser consultado para avaliação ou se pode ser trabalhado com o personal? Ô, Ana, isso é uma pergunta excelente, porque eu acho que nós vivemos hoje num mundo em que ninguém consegue fazer tudo sozinho. Então, o ortopedista ele vai precisar do personal, ele vai precisar do fisioterapeuta, ele vai precisar. É uma conduta multidisciplinar. E o paciente ele pode se beneficiar consultando os dois. Não dá para ele chegar no personal, que o personal não tem informação para isso, com um estalo no joelho que ele não sabe de onde vem. Então, ele consultando com o médico vai vê-lo numa consulta, não vai vê-lo todo dia. Então, o médico vai fazer o diagnóstico, encaminhar para o personal as orientações que o personal precisa passar para o paciente se recuperar. É multidisciplinar isso aí, não dá para ser uma coisa sozinha, não. A Ieda tá pedindo para você falar dos principais problemas do ombro e risco de queda, o que que acontece quando a pessoa cai em relação aos ombros e tudo. Então, o ombro, ele tem, basicamente, não são tantas patologias assim, mas o ombro, ele tem a tendinite, que antigamente era chamada de bursite, qualquer dor no ombro era chamada de bursite. Essa tendinite, se evoluir para um processo degenerativo, leva à ruptura de tendão, que também pode acontecer em caso de trauma. Então, o paciente que sofre uma queda, ele pode romper os tendões do ombro, chamado manguito rotador, e ele pode ter fraturas no ombro. Essas fraturas elas vão acontecer mais no paciente da terceira idade, ou agora dizem que é a melhor idade, né?
Então, esse paciente, como ele tem uma baixa concentração de cálcio nos ossos, provocado pela osteoporose ou osteopenia, principalmente em pacientes do sexo feminino depois da menopausa, ele fica mais suscetível a apresentar uma fratura do ombro. Agora, o principal problema de dor no ombro, ele vem da falta de ginástica, da falta de alongamento. É o paciente que trabalha o dia inteiro nas atividades dele, com o braço sempre para baixo, ele não levanta o braço a não ser para pegar um objeto no armário. Então, esse tipo de movimento vai limitando o ombro da pessoa. E quando a pessoa tem uma necessidade ou um traumatismo que vai exigir um alongamento maior, ele vai sentir dor no ombro dele. Então, também é necessário que a gente consiga trabalhar, reforçar a musculatura, tanto do peitoral quanto do grande dorsal, que são os músculos que contornam a axila, para que eles puxem o braço para baixo quando a pessoa vai fazer um movimento de elevação do ombro. Aí ele faz o movimento sem dor. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui sobre artrose de joelho, da Cláudia. Se exercícios funcionais têm aí um papel importante na prevenção de artrose de joelho, uma coisa nesse sentido. Ô, Cláudio, os exercícios mais adequados são alongamento e fortalecimento muscular. Hoje existe um modismo para aqueles esportes de grandes esforços, tipo do CrossFit. São pessoas que eles brigam todo dia por um limite maior do que o que ele consegue. Então, esse paciente faz uma sobrecarga na sua articulação e vai ter problema lá na frente. Então, o mais importante é que a gente determine com o educador físico qual é o limite nosso para o nosso tamanho, para a nossa idade, para o nosso objetivo. Ninguém vai para a academia e volta com o braço com 60, 70 centímetros à toa. Essa pessoa vai usar de outras formas para engrossar esse braço, que não é adequado para ninguém. Então, o exercício adequado é aquele que te dá alongamento e fortalecimento para que você consiga utilizar a sua articulação da melhor forma possível. Teve uma pergunta atrás um pouquinho, acho que foi da Aparecida, se eu não estiver enganado, que perguntou do pé. Muita dor no pé, ela é decorrente da falta de uma elevação. Foi da Rosalina. Foi da Rosalina. A falta de elevação no salto é que provoca esse tipo de desconforto intenso na planta do pé, na sola do pé. É o chamado esporão do calcanhar. Na verdade, isso acontece em quem anda muito tempo descalço ou tem o hábito de usar aquelas rasteirinhas. O melhor calçado é o tipo Anabela para mulher, porque os sapatos de homem geralmente já vêm com um salto atrás. Isso é para facilitar, para afrouxar uma membrana que tem na planta do pé, que é chamada fáscia plantar, que quando inflama, dá fasciite plantar, que é vulgarmente conhecido por esporão do calcanhar. Então, muito cuidado com o tipo de calçado que está usando, para não conviver com dor a vida inteira. E tem o outro lado também, né, Tufi? Aquele salto-agulha desse tamanho assim também, que a mulher anda quase nas pontas dos pés também, provoca lesão, né? Provoca. E não é pouco, não, porque ela desequilibra o corpo todo, ela está fazendo força o tempo inteiro para se manter em cima daquilo. Isso quando lá na frente ainda não tem um bico muito estreito, em que os dedos ficam apertados o tempo todo. Por isso que a gente vê em casamento o hábito de dar uma havaiana para as mulheres. E aí aquelas mulheres tá toda na beca lá e fica de havaiana. Para relaxar o pé, né? Exatamente. Para poder dançar e relaxar o pé, né? Com certeza. Tá certo. E aí vem lesões de pé, lesões na perna, né? É um sofrimento danado, né? Com toda certeza. Tem um monte de mulher morrendo de rir aí na live agora. Estou vendo aqui. Ó, passando um primo seu aí, o Fred Neder, meu colega. O Fred é meu primo. Ô, Tufi, agora vamos falar de
Bom, tem a Lucimar aqui, mais uma pergunta antes da gente entrar aqui para a cirurgia da mão. A Lucimar, ela é maratonista e comprou uma esteira, mas está com medo de fazer atividade física em casa e está perdendo muita massa a cada dia. Você tem alguma recomendação para ela, para não perder massa? O que ela poderia fazer? Essa é outra pergunta boa que ela chama a atenção da massa. Existe uma regra que a pessoa vai no médico, no endocrinologista, e sai de lá dizendo assim, ó, eu tenho tanto de altura, eu tenho tanto de peso, eu preciso perder, eu preciso ganhar, eu não posso perder massa magra. Então, o que acontece é que a pessoa ela precisa fazer o biotipo dela, não tem jeito de enquadrar todo mundo na mesma regra matemática. Existem pessoas que são mais fortes, existem pessoas que são mais fracas. As pessoas mais fortes vão ter que ter um peso um pouco maior do que o outro. Então, a gente não pode perder massa magra. Quando você começa a perder massa magra, o seu organismo está no metabolismo errado. Agora, a esteira ela é suficiente para que você consiga manter a sua massa corpórea normal. Mesmo que você não esteja conseguindo correr na rua por conta da pandemia, você pode treinar em casa. É o caso do ciclista que não vai para a rua, ele pedala no rolo. Não tem problema nenhum, ele não pode ficar sem fazer. Então, como você é maratonista, um atleta de alta performance, né, são poucas as pessoas que conseguem correr uma maratona, então você tem que continuar treinando da forma como você treina na rua, na esteira. Se você faz um treino de 15, de 20 quilômetros na rua, tem que fazer isso na esteira, mais para se manter do que pensar em ganhar alguma coisa agora. Depois que você já fez a sua primeira maratona, o nosso objetivo é te manter naquele treinamento para que você possa até melhorar a sua performance, mas não mais preocupar em ganhar massa. Não pode perder agora. Tá, a Janaína aqui comenta, pergunta se o home office, com o home office, mais lesões irão aparecer. Janaína, a gente comentou aqui no início, eu não sei se você estava assistindo desde o princípio, que algumas lesões têm se agravado, né? Não é que elas aparecem, né? O Tufi falou aqui que não é que as lesões aparecem em função do home office, mas que elas se agravam em função do longo tempo que a gente permanece assentado. Então, que a gente deve procurar a cada hora levantar, dar uma volta, fazer um alongamento e depois voltar e também variar aquilo que a gente está fazendo, né? Não ficar só digitando muito tempo, procurar escrever, às vezes conversar no telefone, fazer uma videoconferência de modo que preserve os braços, né? Então, esse foi o comentário aí que a gente fez a esse respeito no início, né? Bom, a cirurgia de mão, a cirurgia da mão, ela é uma especialidade médica derivada da ortopedia, que foi reconhecida como especialidade dada a nobreza e a importância das nossas mãos, né? Tufi, me explica, assim, explica para o público qual que é a importância de ter uma habilitação médica específica em cirurgia da mão. Então, a cirurgia da mão, ela começou depois de um outro problema grave que nós tivemos, que foi a Segunda Guerra Mundial. Como tivemos muitas pessoas mutiladas na guerra, era necessário um profissional que soubesse tratar o osso, o nervo, a artéria, tendão e tudo mais. Então, esse treinamento foi dado para os ortopedistas e para o cirurgião plástico, porque você também tem que se preocupar com o que a gente chama de cobertura cutânea, que é para aqueles casos de pacientes que têm lesões graves e que perdem uma grande quantidade da pele, tem uma lesão importante da mão. E a mão, ela responde no dia a dia nosso por 30% do trauma que chega no pronto-socorro ortopédico. Então, essas lesões acontecem mais porque nós utilizamos a mão para tudo. A mão está muito exposta, ela não tem proteção, ela vai ter que mexer o dia todo para que a gente consiga
as nossas atividades do dia a dia. Ao contrário, né, Tufi? A mão é um anteparo, né? Quando a gente tropeça, vai com as mãos, né? E aí Com tem certeza, as... com certeza. E a mão é um órgão nobre, como você chamou a atenção, porque ele tem sensibilidade, a área do cérebro ocupada pela mão é muito grande. Isso, a pessoa consegue se comunicar com a mão, ela consegue se alimentar com a mão, o cego consegue até mesmo acionar os comandos dele com a mão, ele aprende a ler com a mão. Então, isso é muito importante que a pessoa tenha saúde da mão. Por isso, um especialista dedicado para tratar esse tipo de patologia. A gente não pode aceitar na mão que uma fratura cole com um determinado desvio, que se acontecer no fêmur não vai dar nada. Na mão não pode, tem que ser mais preciso. A mão precisa funcionar. Então, por isso que a gente se dedica ao tratamento dessas patologias. Não tem como um ortopedista geral tratar todas as patologias. E aí é que faz a diferença do cirurgião de mão. Ele se dedica a isso, porque quando ele tem que fazer uma microcirurgia, é ele que faz. Se precisar um reimplante, é ele que faz. Se o pé tiver uma deficiência de cobertura cutânea, chama o cirurgião de mão. E muitas das vezes nós atuamos até em áreas que não são nossas. Nós fazemos anastomose de artéria para transplante hepático, nós fazemos uma série de microcirurgias para ajudar as outras especialidades. Fazemos um tempo que nós vemos ser o tempo principal. Não é que é questão de dizer assim, se não tiver isso, a cirurgia não valeu nada. Não, mas ela depende daquele exato momento ali para dar certo. Então, é realmente uma especialidade que demanda muita técnica e precisa realmente uma dedicação maior para que o profissional possa trabalhar nessa área. Você falou de fratura, Tufi. Vamos lembrar que a mão tem 27 ossos. Sim, Né? 27 depois que termina o antebraço. Precisa contar os dois do punho que dão sustentação para ela, já vai a 29. Isso nós que tratamos também, né? Então, 29 em cada mão. Pois é, Né? imagina isso. São 12 tendões para fazer flexão de dedo e punho, 12 para fazer extensão, e mais a quantidade de nervos, na verdade são 3 principais na mão, e com isso é muita coisa que pode ser machucada e é muito detalhe. Uma fratura de um osso, às vezes do lado do outro, ela se comporta totalmente diferente. Então, realmente, é mais demandante a especialidade. E me fala uma coisa, Tufi, quais são as queixas mais recorrentes que você tem na sua prática, aí, nesses anos todos aí na sua prática? Quais são as queixas mais recorrentes que você tem? Excluindo o trauma que ele chega para nós hoje em dia, no meu caso, né, quando a gente já diz na fase fria, é o trauma que já foi atendido no pronto-socorro e aí nos procura já no segundo dia, no terceiro dia, para que a gente resolva o tratamento definitivo. As queixas mais importantes na mão são dor e dormência. E, em terceiro lugar, o dedo que trava, que é o chamado dedo engatilho. A principal queixa é referente à dor mesmo. A dor é o que mais incomoda as pessoas. E segundo é a dormência, que está relacionada à síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão de nervo bastante comum e que deixa a pessoa realmente bastante incomodada. Síndrome do túnel do carpo e o cotovelo de tenista. Vamos aproveitar aqui o seu Raimundo que falou do tênis, né? Cotovelo de tenista. O que vem a ser isso, Tufi? Esse é a lombalgia nossa do cotovelo. O cotovelo de tenista é a epicondilite lateral. O americano tem mania de botar apelido em tudo, então ele apelidou a epicondilite lateral de tênis elbow. E nós assimilamos esse termo. Acontece que mais de 80%, 90% dos pacientes com epicondilite nunca jogaram tênis na vida. Então, é uma afecção que a gente trata com essa palavra, ou seja, uma inflamação que acontece na origem dos músculos extensores do punho e extensores dos dedos e o supinador do antebraço,
que nascem na parte externa do cotovelo. Então, isso é chamado de epicondilite lateral. O que acontece do lado de dentro é similar, só que aí vai pegar o grupo dos flexores de dedo, flexores de punho e o pronador do antebraço. Esses músculos, quando inflamados, provocam a epicondilite medial, que tem o apelido de cotovelo de golfista. Como o golfe é menos popular no nosso país, então não pegou muito, mas o cotovelo de tenista é epicondilite lateral e é bem mais comum do que a medial. E não é do tenista, né? É de quem tem esse processo inflamatório, né? O grande problema é que o punho da gente, ele trabalha em extensão o tempo todo. Se a gente tiver o punho nessa posição, mesmo que eu não esteja fazendo força, só de eu posicionar meu punho em extensão, eu já estou exigindo da origem dos extensores. E isso é que provoca a dor. Então, dizer assim, digitar provoca cotovelo de tenista? Não. Digitar piora se você tiver, porque você vai estar usando sua mão bastante em cima de um problema. É igual você mandar uma pessoa andar com a pedra dentro do sapato. O problema não é andar, é a pedra que está dentro do sapato. Se tira a pedra, o pé não vai doer. Então, a mesma coisa, a gente precisa trocar a atividade do paciente enquanto está tratando daquela patologia, porque se a gente faz uma associação do uso da mão ou do uso do cotovelo com uma patologia, quem é que vai querer fazer aquele uso mais? Se eu sei que digitar vai me causar uma lesão, acha que eu vou comprar computador? Não vou. E não tem jeito da gente viver sem isso. A tecnologia chegou para nos ajudar. O que aconteceu no passado que trouxe essa confusão da causa do problema para o uso repetitivo é que as pessoas que não sabiam utilizar ou manipular o aparelho dedicaram as queixas ao uso. E isso foi feito de uma forma errada até mesmo pelos médicos. Então, nós temos que separar o que é um uso inadequado, o que é um uso em exagero, do que é a causa do meu problema. Porque se eu trato a causa do meu problema, eu consigo usar qualquer equipamento. Tufi, você falou aqui da importância das mãos e do tanto que as mãos estão expostas, né? Você falou da fratura, e aí talvez as pessoas enxerguem que assim, a fratura é bem óbvio, né, que ela deve ser tratada por um ortopedista, né, ou por um especialista em cirurgia de mão. Mas o que muita gente não sabe e não percebe é a importância da avaliação de pequenas lesões, né, que são muito comuns, né? A gente está na cozinha, agora a gente está todo mundo dentro de casa aprendendo a cozinhar, não sei o quê, pega uma faca, corta a mão, né? Eu queria que você exemplificasse a importância dessa lesão ser avaliada por um cirurgião de mão. O que pode acontecer e o que pode advir de uma avaliação por uma pessoa que não seja especialista, que não tenha visão do especialista, seja ele um ortopedista geral, né, como nós temos no pronto atendimento lá do hospital, onde todos os nossos ortopedistas são titulados pela Sociedade Brasileira de Ortopedia, mas na retaguarda da cirurgia de mão está você. Então, passaria por uma avaliação ortopédica e ele faria uma avaliação e te acionaria se fosse necessário. Qual é a importância dessa avaliação, Tufi? A importância é a gente conseguir manter a integridade da pessoa. É muito comum que todo mundo fale que na minha casa tem uma faca que não corta nada. E ele vai forçar a faca e aí, para ter uma contra-força, ele vai colocar a mão como um anteparo. Isso a gente até brinca com os colegas de outros estados, dizendo que nós temos aqui a lesão do pão de queijo. A lesão do pão de queijo é o sujeito que pega a faca para soltar um pão de queijo congelado. Ele vai cutucando o pacote do pão de queijo congelado até que aquilo solta e a faca vai em direção à mão e perfura a mão, cortando um nervo digital de preferência. Então, o que acontece quando a pessoa tem um corte na mão? Se a pessoa tem essa lesão e vai a um pronto-socorro, um médico desavisado
ele vai solucionar o problema da pessoa o mais rápido possível. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma anestesia, dar os pontos, fazer um curativo e mandar a pessoa para casa. Mas ele fez isso com o diagnóstico do corte. Ele não examinou a mão da pessoa. Então, o ortopedista titulado que nós temos no pronto-socorro, ele é capacitado para examinar uma mão e saber aqui lesou um tendão, aqui lesou um nervo. E aí, se ele tem essa lesão, ele nos aciona para que a gente faça o reparo o mais breve possível. Algumas cirurgias dessas têm que ser feitas em caráter de emergência, principalmente se tiver lesão arterial. Aquelas outras que podem ser tratadas no primeiro momento, até mesmo com uma sutura no pronto-socorro, elas são encaminhadas para que a gente avalie a possibilidade e a necessidade de operar com 1, 2, 3 dias. Mas ele não pode ficar esperando aquilo sarar para depois, daqui 2, 3 meses, ele chegar e falar, olha, cortei minha mão, agora eu não mexo a ponta do meu dedo. Cortei minha mão, agora eu não sinto a ponta do dedo. Então, isso é por falta de uma propedêutica adequada na hora que a gente vai fazer o atendimento do paciente. Isso não pode passar desapercebido mais. O paciente tem que ser orientado a procurar o especialista e aí a gente não vai colocá-lo em risco. É aquele paciente, por exemplo, que acabou de comer uma feijoada e cortou o dedo. Você não precisa operar ele ali naquele momento. Você pode operá-lo no dia seguinte, mas ele não pode ficar sem ser operado. Ele tem que ter o diagnóstico dele e o tratamento correto oferecido. Pode ser tratado, né? Vai ser avaliado, vai ser suturada, ou aquela ferida vai ser suturada, obviamente, e depois ele vai ser avaliado por você, a sua equipe, o especialista em cirurgia de mão e encaminhado. E as infecções na mão, Tufi, que também a gente vê, às vezes a pessoa corta em casa, não, acha que não precisa procurar o hospital, mas acaba tendo uma contaminação ali, uma infecção, a pessoa vai para o pronto atendimento. Também deve ser avaliado pelo especialista? Sim, tem que ser avaliado. Infecção na mão, nós temos 2 tipos que são muito comuns e negligenciados. O primeiro é aquela infecção no entorno da unha, que é muito comum em mulher quando faz a unha, aquilo infecciona. Diferente do que a gente chama de infecção, eles chamam de inflamação. E aí diz assim, está purgando meu dedo. Não, seu dedo está com pus por infecção. Então isso tem que ser tratado, muitas das vezes é necessário até mesmo uma cirurgia para tratamento dessa patologia que é chamada de paroníquia. E outra coisa que acontece muito, aí já pega o paciente na 3ª, 4ª ou 5ª década de vida, é ele ter um ferimento por um metal ou por uma madeira e ele não tem mais a vacinação antitétano em dia. Então, se ele não está com antitetânico em dia, ele precisa ser vacinado novamente ou pelo menos tomar um reforço. Isso é protegido uma certa faixa etária, porque lá atrás nós somos obrigados a ser vacinados, e as mulheres quando engravidam. Mas, invariavelmente, chega gente no pronto-socorro e você pergunta, o senhor cortou com o quê? Ah, foi um prego. Mas esse prego estava enferrujado? Ah, não vi. E aí, o senhor está vacinado? Não sei, não me recordo. Então, é importante que as pessoas hoje mantenham o cartão de vacinação em dia e, para a mão, principalmente, cuidado com o tétano. Não podemos deixar a infecção na mão acontecer, porque ela evolui rápido e não pode ser tratada com antibiótico de farmácia, com palpite do vizinho. Nós temos que procurar o pronto-socorro e ser encaminhado o mais breve possível para que a gente entre com a medicação e com o tratamento correto. Maravilha! Doutor Tufi, nós estamos chegando aqui ao final, faltam 2 minutos aqui para acabar o nosso tempo. Queria te agradecer muito a disponibilidade. Sei que segunda-feira de manhã, segunda-feira à noite é um horário bem complicado, mas a gente conversou aqui, eu tenho certeza que o conteúdo foi muito bom. Queria te agradecer e passar aí para as suas palavras finais aí. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, a gente poder colaborar com as pessoas é muito bom. Transmitir conhecimento é uma paixão que nós temos. O médico ele vive aprendendo e vive ensinando. E cada vez que a gente tenta ensinar, a gente aprende mais um pouco. Eu acho que isso é um papel social importantíssimo do hospital. Te parabenizo por essa iniciativa.
e me coloco à disposição sempre que precisar e sempre que tiver alguma coisa mais para agregar de conhecimento para as pessoas. Muito obrigado pelo convite. Quem perdeu algum trecho, está gravado no IGTV à disposição. Tufi, muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, boa noite, forte abraço. Abraço.